uma vez eu cumprimentando os papás do Senhor. E antes da gente ver o versículo do capítulo, eu queria dizer que eu pedi confirmação para o Senhor, orando, né, para que Deus confirmasse a palavra de hoje. Eu falei: Senhor, se essa palavra que o Senhor quer que eu ministre para a tua igreja, então hoje na escola, às vezes foi ontem, na sexta-feira, que hoje na escola, o Senhor veio confirmar essa palavra de algum jeito para mim. E nisso a gente estava jogando stop e eu peguei e falei, a gente estava na parte do nome feminino, era o nome com a letra S. Aí eu coloquei Sarai. Aí falaram assim: tá, mas Sarai não é o nome. Aí eu falei: sim, é o nome antes de Deus mudar o nome de Sara, né, esposa de Abraão. E a minha professora falou: ainda bem que meu nome não foi Sarai, porque a minha mãe se inspirou na Sara. Enfim, e isso para mim foi uma confirmação do Senhor. Isso só nos prova uma coisa que eu também quero falar nessa noite, que é estar atento à voz do Senhor. Mas vamos abrir então as nossas Bíblias no livro de Gênesis, primeiro livro, Gênesis, no capítulo 16. Gênesis 16. Livro 16, versículo 1. Amém? A palavra de Deus diz: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. No versículo 2: e disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor lhe tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, para que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Pode se sentar? O tema, como o Fernando já falou, hoje é paciência. E eu, meditando também nesse tema, eu fiquei assim: nossa Senhor, eu vou pregar sobre paciência, logo eu. Mas amém. Eu queria falar o quê? Quero ministrar hoje sobre a história de Isaac e de Ismael. Isaac e Ismael foram filhos de Abraão. Só que, para a gente chegar em Isaac, teve o quê? Teve um processo. Deus fez a promessa, Deus lançou a palavra sobre a vida de Abraão. E Abraão e Abraão eram a mesma pessoa, tá? Só que depois Deus mudou o nome de Abraão para Abraão. Mas enfim. Tá. E Deus lançou a palavra sobre Abraão, que ele seria pai de multidões. Só que, a princípio, Deus não falou o processo e o caminho que Abraão tinha que percorrer. E a gente precisa entender que quando Deus decreta algo sobre as nossas vidas, o nosso ao redor não vai condizer com aquilo que Deus determinou sobre as nossas vidas, sabe? Com aquilo que Deus falou para as nossas vidas. E o processo é algo doloroso, onde a gente precisa esperar no tempo do Senhor, onde a gente precisa ter paciência, a gente precisa confiar, a gente precisa ter domínio próprio, a gente precisa, sabe, confiar naquele que fez a promessa, porque às vezes os ruídos ao nosso redor parecem ser mais altos e mais fortes do que a voz do Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes a gente permite com que as coisas ao nosso redor falem mais alto que a voz do Senhor. Às vezes a gente permite que o medo fale mais alto, que a falta de domínio próprio fale mais alto, que a raiva fale mais alto, sabe, que a falta de confiar em Deus fale mais alto. Só que quem fez a promessa, quem declarou, quem lançou a palavra foi Deus. E a gente sabe que tudo que Deus fala, tudo que Deus promete para as nossas vidas vai se cumprir, independentemente das nossas condições ao redor. Amém? E Deus lançou essa palavra para Abraão no capítulo 15. Só que a promessa foi se cumprir somente no capítulo 17. E do capítulo 15 para o capítulo 17 aconteceu várias coisas. Inclusive o nome de Sarai foi mudado para Sara. E é interessante que quando Deus promete algo para as nossas vidas, como eu já falei, o nosso redor, o nosso envolto não vai estar contribuindo com aquilo que Deus planejou para as nossas vidas, porque Deus preparou a palavra para Abraão. No capítulo 15, Deus falou para Abraão que ele faria Abraão pai de multidões.
Só que Abraão já era muito velho. E ele contou para Sara. E Sara falou: tem a nossa empregada, Agar. Se tu tiver um filho com Agar, tudo que é dela é meu, então o filho dela vai ser meu filho. E Abraão ouviu a voz de Sara. E isso foi algo que me chamou muita atenção. Porque Abraão já tinha ouvido a voz de Deus. Só que ele também ouviu a voz de Sara. E ele, querendo ou não, eles tomaram um caminho do qual a promessa era Isaac. A promessa verdadeira de Abraão era Isaac. Só que por conta dos ruídos, da falta de paciência talvez, Abraão se permitiu ouvir a voz de Sara. Então ele teve um filho chamado Ismael, com a serva egípcia, Agar. E se a gente for parar para pensar, na nossa caminhada com Cristo no processo, às vezes a gente não para ouvir a voz de Deus. Sabe, às vezes no começo, quando a gente estava no primeiro amor, a gente até ouvia a voz de Deus, porque a gente estava disposto a ouvir a voz de Deus. Mas depois, no processo, o processo foi nos cansando, o processo foi fazendo a gente desacreditar que aquela promessa, que aquilo que Deus tinha preparado para as nossas vidas ia se cumprir. Porque a gente olha para as nossas limitações, sendo que a gente só tem que olhar para o Deus que fez a promessa. Às vezes a gente olha para o processo e a gente acaba esquecendo que a gente tem que olhar para Jesus. Porque está muito dolorido, cara, está doendo muito, eu estou sofrendo, eu estou chorando. Mas quem somos nós? Sabe, eu fico parando para pensar, se Jesus morreu na cruz, se ele sofreu tanto que sofreu, quem somos nós que estamos sofrendo? Sabe, e a gente é tão pecador, a gente é tão falho, a gente desconfia tanto de Deus, porque às vezes a gente, no processo a gente se cansa, e a gente acaba esquecendo o primeiro amor, esquecendo da verdade. Eu vou fazer uma pergunta para vocês hoje. O que vocês vieram fazer aqui hoje? Qual é o objetivo? Sabe, por que vocês vieram aqui hoje? Eu não sei. A gente tem que ter aquele anseio e aquela vontade de sentir a presença de Deus. Mas por que você veio aqui hoje? Foi por causa de alguém? Foi por causa de algo? Ou foi por causa de Jesus? Amém? Porque às vezes a gente esquece o porquê que a gente vai na casa do Pai. Às vezes a gente esquece quem fez a promessa. Às vezes a gente olha mais para as dificuldades e menos para aquele que fez a promessa. Mas a gente tem que ter um foco, e o foco é Cristo. Sabe, a gente tem que entender que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo para todas as coisas. E agora é tempo da gente esperar no Senhor. Tempo de esperar no Senhor as coisas acontecerem. Sabe, como o Fernando já disse, às vezes a gente é tão mimado na casa do Pai. Vamos ser sinceros, a gente é mimado. Porque se não for do jeito que a gente quer, a gente não faz. Se não for como a gente quer, a gente não faz, a gente não participa. Se não for a hora que a gente quer, não vou fazer. E tá errado. Tá errado, porque não é sobre o cristianismo. O evangelho não gira em torno de nós. O evangelho gira em torno dele, sabe? E que nós tenhamos ter paciência e esperar no tempo do Senhor as coisas acontecerem. Porque se a gente fizer do nosso jeito, lá no fim a gente vai perecer por aquilo que a gente escolheu. E Sara, então Abraão, teve um filho com Agar, Ismael. Só que a promessa de Deus ainda estava decretada sobre a vida de Abraão. A promessa de Deus não tinha cessado, ela continuou. A palavra de Deus, ela tinha continuado firme. E Deus voltou e falou para Abraão, não foi bem assim, né? Mas só para a gente entender melhor. Abraão, eu sei que tem Ismael, mas para mim fazer uma aliança, ou em outras palavras, no concerto, vai vir Isaac. Eu vou te dar um filho e o seu filho se chamará Isaac. E o que é uma aliança? Eu fui pesquisar qual é o significado da palavra aliança, qual é a finalidade, e significa um compromisso assumido com a pessoa que se ama. Então, se a gente for parar para pensar, a gente tem um compromisso com Deus. A partir do momento que a gente está aqui, a gente tem um compromisso com o Pai. Um compromisso de prestar atenção no que Ele está falando com as nossas vidas, um compromisso de render toda a adoração e toda a glória para Ele, sabe? E às vezes precisa de um conserto nas nossas vidas. Precisa se fazer uma aliança de nós
E Abraão riu internamente e falou assim: Senhor, eu sou muito velho, como que eu, sendo muito velho, vou ter um filho? E Sara também já está, né? Já está com a cidade. Como que a gente vai fazer isso? E na nossa caminhada com Cristo, a gente às vezes se pega nesse passo. Como que eu vou fazer? Como que eu vou conseguir alcançar? Como que eu? Mas gente, não é a gente, entendeu? Já começa errado porque a gente fala como que eu vou conseguir fazer. Porque quem vai fazer é Deus. Então, se a gente precisa, na verdade, colocar mais a boca no pó. O que é colocar a boca no pó? Se humilhar, se render, se prostrar de verdade para o Senhor. Porque, sabe, com tantos questionamentos, esses questionamentos são da nossa parte, falta de confiar em Deus. E a gente achar que, sabe, é sobre a gente, mas não é sobre a gente, é sobre Deus mesmo. E então, quem faz as coisas é Deus. E se Ele prometeu algo para as nossas vidas, Ele vai cumprir. E sabe o que é engraçado? Normalmente, o que Deus promete para as nossas vidas, a gente não quer. Normalmente, a gente não quer. Eu vou falar por mim. Porque, normalmente, o que Deus promete para as nossas vidas confronta tudo mesmo. O ambiente que a gente está, principalmente o nosso querido e a nossa vontade. Porque a gente precisa se humilhar aos pés do Senhor. Então, o que Deus prometeu para as nossas vidas normalmente não vai ser o que a gente quer, mas é o que Ele quer. Sabe? A gente precisa entender que não é do nosso jeito, que não é no nosso tempo. Não é, as coisas não são assim, do jeito que a gente quer. E eu falo isso porque eu também apanhei bastante, inclusive domingo foi falar sobre Abraão também, foi pregado sobre Abraão também, eu apanhei bastante, então eu entendo, sabe? Eu entendo que é difícil esperar no Senhor. Não é só difícil esperar no Senhor, como também é difícil esperar confiando no Senhor. Eu acho que talvez isso seja mais difícil ainda. Porque esperar a gente não tem muito o que fazer, não. O controle está nas mãos do Senhor. Mas esperar confiando de que vai acontecer de fato, sendo que tudo ao redor não condiz com aquilo que Deus prometeu, sabe? Aí é quando pega. Porque a gente se vê num lugar que nem Ezequiel. Deus mandou Ezequiel profetizar sobre o vale de ossos secos. Só que, cara, era um vale de ossos secos, ele ia profetizar o quê? Mas Deus falou, profetiza vida, Ezequiel. E Ezequiel só obedeceu. E ele foi profetizando, o vale de ossos secos foi tornando vida de novo. Sabe, pelo poder da palavra do Senhor, entendeu? Porque Ezequiel confiou no Senhor. E muitas vezes falta na gente essa confiança. Muitas vezes a gente quer fugir do chamado, fugir da promessa, fugir daquilo que Deus prometeu para as nossas vidas, assim como Jonas tentou fugir. Mas de um jeito ou de outro, a palavra de Deus vai se cumprir. A gente querendo ou não, a gente acreditando ou não, sabe? A palavra de Deus vai se cumprir. E sobre o tema paciência, a gente precisa ter paciência, a gente precisa entender que é tempo de esperar, que a gente está vivendo um processo. Você já parou para pensar? Quando você chegou aqui na rede, quem você era quando você chegou aqui na rede e quem você é hoje? Sabe, a rede está para acabar, então vamos parar para pensar agora. Está para acabar esse ano, então amém. Vamos parar para pensar. Quem a gente era antes? Sabe, no começo da rede? A gente melhorou, a gente piorou. Sabe, como anda a nossa vida com Cristo? Por que a gente vem na igreja? Sabe? Às vezes a gente não está disposto a esperar no Senhor. A Bíblia diz, agora a gente vai aprender um pouquinho mais também. Amado Timóteo, fuja das paixões da mocidade. E é uma coisa que eu sempre tento procurar pra mim, sabe? Porque às vezes a gente está... Porque, querendo ou não, a gente está o quê? Com 12, 15 anos mais ou menos, cada um aqui, a faixa etária. Então, assim, as coisas ao nosso redor, o inimigo quer fazer a gente retroceder, quer nos puxar para trás. Mas a palavra de Deus diz: tenha calma, paciência. As coisas vão acontecer no tempo do Senhor. Eu sei que é difícil, eu sei mesmo que é difícil, mas a gente tem que ter domínio próprio. A gente tem que absorver tudo que foi pregado, todas as mensagens que foram lançadas nessa série de inteligência emocional. A gente tem que de fato absorver. Sabe, não vim para a igreja só por vir, mas sabe, absorver mesmo aquilo que Deus vive nas nossas vidas e praticar. É tempo de esperar em Deus. Não é esperar em casa, sentado no sofá assistindo uma série, não, esperar em Deus. Sabe, o que você faz quando você está em casa? Você faz o que Mateus 6:6 diz, que é para entrar no teu
Amém? Então que nós venhamos saber esperar no Senhor, esperar o tempo certo de todas as coisas acontecerem nas nossas vidas. Independentemente do tempo que você tem, da trajetória que você tem cumprido, essas coisas vão acontecer. Ah, mas Sara está demorando. Mas é no tempo de Deus que as coisas vão acontecer. Sabe? Que a gente não venha pegar as coisas com as nossas mãos, porque no fim as coisas sempre dão errado quando a gente pega com as nossas mãos. E nós venhamos largar mesmo todas as preocupações, todos os nossos sentimentos, sabe? Os nossos amores, que a gente venha lançar tudo nas mãos do Senhor. Que o resto Ele fará. Amém? Então, assim, eu convido você a ficar de pé, em nome de Jesus. E eu quero que você coloque a mão no seu coração. Aonde você está, eu quero que você coloque a mão no seu coração, no seu íntimo com Deus. Sabe? Porque Deus te chamou aqui. Então você veio aqui e tem um motivo, tem um porquê você está aqui hoje. Eu creio que pelo menos uma pessoa Deus falou aqui hoje, amém? Então que você venha fechar os seus olhos, se sentir à vontade mesmo na casa do Pai. Permitir com que Ele venha falar com você, se você precisa, sabe? A gente precisa, na verdade, ouvir a voz do Senhor. O nosso coração tem algo dentro da gente, tem um espaço que é reservado para o Pai. E Ele precisa preencher, sabe? Preencher esse vazio, curar todos os traumas, curar as mágoas. Ele precisa curar, Ele precisa te libertar, Ele precisa fazer uma nova aliança, um conserto. Amém? Que você abra o teu coração verdadeiramente para Deus fazer um conserto, uma nova aliança na sua vida, amém? Emanuel pode subir para a gente fazer mais um louvor, amém? Enquanto isso, eu peço que você continue meditando na palavra, continue medite em tudo que foi ministrado hoje, em tudo que foi falado, sabe? Olha para o teu interior e pensa, o que eu fiz? Uma pergunta que a gente tem que fazer todos os dias: para que eu falei de Jesus hoje? Você falou de Jesus para alguém hoje? Ou ainda não? Ainda tem? Ainda não deu meia-noite? Ainda há tempo. Amém? Então que a gente venha se entregar verdadeiramente para o Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia.
noite. Eu creio que o Senhor fará grandes coisas nas nossas vidas ainda. Eu creio que a gente tem que, de verdade, abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, se permitir o Senhor falar com as nossas vidas. Às vezes não é